Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa aquele que tem necessidade da restauração da família, aquele, Pai, que tem necessidade, Senhor, até mesmo de perdoar, Senhor, aquele que tem necessidade, Senhor, financeira, aquele, Senhor, que tem necessidade de enfermidade, Pai, de ser curado pelo Senhor, aquele, Senhor, que está desanimado, que busca, Senhor, renovar as forças para que o Senhor continue a caminhada com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um. Nós entregamos esses pedidos diante do Senhor e crendo que todos vão ser realizados conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e desde já te louvamos por tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né, gente? Aleluia. E eu ainda, daqui a pouco, eu estou fazendo 50 anos de casado também, ué. Se Deus permitir viver tudo isso, né? Ai, Jesus é bom. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3. Segundo livro de Samuel 3. Essa semana eu fui ver o pastor José Maria na segunda-feira, estive com ele lá, fiquei umas 3 horas com ele, compartilhando, oramos juntos, foi bom demais, viu? Ele está se recuperando, passou por duas internações recentes, mas já está melhorzinho. Então, falei para ele, pastor, quando estiver bom, você vem pregar de novo aqui. Pastor, está lá correndo atrás de reforma na igreja, gente. Olha só Deus, Deus é bom. Todo mundo encontrou? 2 Samuel capítulo 3, verso 1. Diz assim a boa palavra do Senhor: durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia se ficando cada vez mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram seu primogênito Amon, filho de Ainá, de Jezreel; segundo Quelab, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo; terceiro Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jerus; o quarto Adonias, de Agite; o quinto Cefatias, de Abitai; e o sexto Itreão, de sua mulher Elá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. E eis o que aconteceu durante a guerra. Obrigado, querido. Durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. E havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deitasses com a serva do meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade se eu não fizer por Davi o que o Senhor já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Amém? Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade rica de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, para louvarmos e adorarmos o teu nome, para compartilharmos da tua palavra, Senhor, que é boa, é agradável, ela é perfeita, Senhor, que ela possa falar no nosso coração mais uma vez. Abençoa a minha vida que fala, Senhor, a vida dos meus irmãos que sentam para ouvir a tua palavra nessa noite, que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria, pela permissão de Deus, falar com a igreja nessa noite sobre promotores de paz. Irmãos, nós vivemos dias tão complicados, de tantas dificuldades, lutas e guerras por aí, às vezes até mesmo meio à liderança de igreja. Dias atrás assisti um vídeo do pastor Paulo Júnior. Eu gosto muito das pregações do Paulo Júnior, muito sério, muito focado na palavra cristocêntrica, e isso não tem valor no Brasil. Aqui o que vale é aquelas campanhas do me dá, que eu quero. Então Paulo, durante esses anos todos, pregou muito duro contra as coisas
que acontecem aí, de mercadantes da fé. E há dias atrás ele foi afastado da igreja, e ele gravou um vídeo, mas o rosto dele estava machucado. Você viu isso, né, pastor Antônio? Viu ele? Uma pessoa sofrida, parece que aquilo está fazendo. E aí o pastor Marcos Graconato gravou também um vídeo falando do Júnior, e ele disse: olha, ele está doente, esteve na minha casa 3 dias, enfim. E aí ele foi ali dar uma explicação a respeito daquilo, mas muita gente só criticando, descendo a lenha, falando mal. Isso acontece conosco. Às vezes você tem alguma situação já difícil na sua casa, ao invés de alguém te acolher, as pessoas criticam, você está sofrendo por isso, aí põe um monte de coisa acima de você, mesmo que você tenha falhado. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos ser acolhidos, e ao invés de acolhimento, você encontra um dedo apontando, você encontra a voz de acusação, e acusador nós já temos um, chama-se Satanás. Ele é o nosso inimigo, e nos acusa de dia e de noite, e às vezes nós não sabemos lidar com dificuldades. Então, no meio de toda a correria da nossa vida, nós vamos passar por provações, por tentações, nós vamos passar por momentos de esgotamento físico, mental e espiritual, de falta de fé, que o João Batista perguntou quando estava preso, mandou 2 atrás de Jesus, pergunta lá se é ele o Messias ou se nós devemos esperar outro. Se João Batista, irmão, Jesus falou que não nasceu profeta de mulher maior do que João, ele teve medo e dúvida, imagina nós, hein? Então, queria compartilhar com os irmãos esse texto tão precioso da palavra, com lições riquíssimas para nós. Então, o livro de 2 Samuel, ele já vai contando a história de Davi, quando Davi está assumindo o reino. Davi reinou aqui em Hebrom um período, cerca de 7 anos, antes dele ser feito o rei de todo Israel. O rei era Saul morreu numa batalha, Jonatas morreu também, e Isbosete, filho de Saul, assume o reinado. Mas Isbosete era um homem fraco, sem comando, sem liderança. Quem na verdade liderava o povo de Israel naqueles dias era a tribo de Judá, era o Abner, que era o general de guerra de Saul. Ele assumiu o controle. E aí o capítulo 3 nos diz então que essa luta, essa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, ela durou muito tempo, ela demorou muito tempo. Porque tem gente que pensa assim: não, irmão, esse probleminha vai passar, hein? É só você ter fé, fica sossegado. E, irmãos, tem lutas nossas que demoram a vida toda. Hoje eu encontrei com o pastor Juvenal da Igreja Batista. Ele falou: João, te procurei ontem à noite, rapaz, não te achei. Eu falei: pastor, eu tive que ir embora, porque a Lúcia ficou lá na festa, mas eu voltei para casa com o Lucas, porque eu não posso ficar muito tempo fora de casa. Já cheguei em casa, fui trocar o Luquinhas, aquela coisa toda que a gente tem que tomar um cuidado para um menino de 22 anos que usa fralda. A luta, quanto tempo eu estou orando por o Lucas? Mais de 20 anos, mas é 20 anos fazendo a mesma coisa. A luta da gente às vezes dura muito tempo, irmãos. Tem pessoas que fazem uma oração e daqui a pouco está tudo resolvido, beleza? Deus seja louvado, eu creio num Deus que faz coisas extraordinárias, mas algumas das nossas lutas vão durar a vida toda. Já vi muitas mulheres de fé que servem a Deus com fidelidade, orar pelo seu esposo 20, 30 anos, e ele não converte. E aí, Deus deixou de agir? Não, Deus é Deus. Mas algumas lutas nossas demoram muito tempo. Pais que lutam para os filhos mudarem, largarem a vida errada. Uma luta de 10, 15, 20 anos às vezes. Então, a primeira lição que eu queria deixar para você: nossas lutas, irmãos, elas não são às vezes tão simples, tem algumas lutas que vão durar muito tempo, e o problema é, o que você faz quando demora para resolver? Tem 2 coisas que podem acontecer. O texto já nos diz aqui, a casa de Davi, à medida que as lutas iam ocorrendo, ela ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia enfraquecendo. Nós podemos, com o passar do tempo, com as lutas, com as dificuldades, ou você criar casca e ficar forte, resistente, ou você enfraquecer, entregar os pontos e desistir. Pergunta: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos lidar com isso? À medida que a gente se esforça mais numa tarefa, nós vamos pegando mais habilidade, mais experiência, nós vamos ficando melhor.
Agora, se nós entregarmos os pontos, os dias vão passando e a gente vai indo para o buraco, sofrendo mais e mais. Então não deixa a tua luta te fazer desistir. Acredite, existe um Deus que cuida de nós. A nossa vida está nas mãos dele, amém? Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, queridos. Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Pode uma mãe cabamente esquecer-se do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça dele? Isaías 49:15. Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, e os meus muros estão constantemente ao teu redor. Então nós vamos acreditar que tem um Deus que cuida de nós, amados. Ali as lutas demoravam, elas duravam. Já tinha um tempo que os soldados de Abner perseguiam a Davi. Agora Davi está reinando em Hebrom, e o Isbosete, que é o rei no lugar de Saul, ele cismou de enfrentar o Abner. E o Abner tinha lá um relacionamento com Rispa. Rispa é aquela mulher, lembra aquela que eu já preguei várias vezes aqui, que os 2 filhos foram mortos, e ela ficou velando os filhos, não deixou enterrar, até que Davi mandou ir lá recolher os ossos dos meninos e enterrá-los. Então é essa mulher. E o Isbosete foi chamar a atenção de Abner, e o Abner ficou irritado com ele, falou: eu vou entregar o reino para Davi, porque ele só não tomou tudo ainda para cumprir a promessa de Deus, porque eu estou liderando o exército. Então veja só que agora começa a guerra a acontecer dentro do próprio clã. Eles estão juntos e já começam a brigar. E às vezes, irmãos, é isso, a gente não consegue entender como lidar com as coisas. As lutas, elas vão passando, elas vão demorando, elas podem nos enfraquecer, e chega um momento que nós começamos a lutar contra os nossos. As coisas começam a dar errado dentro de casa, você, ao invés de entender para resolver o problema, você começa a brigar com o marido, começa a brigar com a esposa, discutir com os filhos. A gente tinha que trabalhar junto, e a gente começa então a lutar um contra o outro, deixar de fazer as coisas como deveria. Então nós vamos nos desgastando, degladiando um contra o outro, e muitas vezes, por conta disso, nós geramos prejuízos que são irreparáveis. O Abner então, ele decide que vai servir a Davi, e ele vai e fala com Davi, manda uma mensagem que quer conversar com Davi. Davi o recebe, faz um banquete, e ele combina com Davi: olha, eu vou te entregar o reino, quero fazer um pacto com você. Davi falou: tudo bem. Serviu ele, os seus soldados, terminou o banquete. Davi despediu Abner em paz, para ele voltar para sua casa. O Joabe, que é o capitão general de guerra de Davi, não estava lá, e Joabe tem uma rixa com Abner, porque Abner, numa batalha, nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 2, ele fere a Zeruia, o irmão de Joabe, e o mata, numa luta, numa guerra. Agora, quando Joabe entra em Hebrom, chegando numa batalha, ele ouve que Davi recebeu Abner, e que o despediu em paz. Ele fica revoltado, vai brigar com Davi, e aí ele manda alguém, um dos seus soldados, ir atrás de Abner, e dizer que o rei o está chamando de volta, traiçoeiramente. Quando Abner volta, ele leva para um canto e fere Abner e o mata. Era para ser um momento de paz, de unir Israel, se tornou um momento de dor, de luta e de traição. Olha só, irmãos, quando a gente não sabe lidar com os nossos problemas, e nós queremos a todo tempo vingança, o mal do outro, você não consegue entender quando alguma coisa aconteceu com você que não deu certo. Por que isso aconteceu? Porque no capítulo 2, volta só um pouquinho por favor, verso 12 ao 17, vou ler para vocês para entender a situação, como é que estava. Capítulo 2, verso 12. Abner, filho de Ner, exército de Isbosete, filho de Saul, partiu de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição de um lado da represa e outra tropa do lado oposto.
Então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e contaram 12 guerreiros de Benjamim por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar o seu adversário pela cabeça e fincou-lhe um punhal do lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar, situado em Gibeon, ficou conhecido como Campo dos Punhais Hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia: Joabe, Abisai e Azael. Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, e sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: és tu, Azael? E ele replicou: sou eu. Então Abner recomendou-lhe: vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e aposta dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: deixa de seguir-me, porquanto eu não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusava a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo, e todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera ali se detinham. Amém? Olha só a situação. Havia uma batalha, houve uma batalha. De um lado da represa está o exército de Saul, de Isbosete, agora que é o rei, com Abner chefiando. Do outro lado, Joabe com soldados de Davi. Aí eles têm uma ideia genial: vamos mandar os jovens lutar. Os jovens a gente deveria preservá-los, guardá-los, protegê-los, dar direção para eles, ensinar o caminho. E a gente põe os meninos na frente de batalha para morrer. Os 24 morreram, 12 de cada lado. Por quê? Porque os adultos estão observando. Irmãos, deixa eu tirar uma lição para nós. Com 58 anos de idade, acho que já tenho idade para mostrar a direção para os meus filhos, não para botar eles para se matar, para fazer as coisas e ficar em casa dormindo, assistindo televisão. Muita gente não entende isso. Eu já trabalhei, agora é a sua vez. Ensina o menino, a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Mas você precisa saber ensinar, caminhar junto até ele ter segurança, saber o que vai fazer. E às vezes nós estamos jogando: não é mais minha responsabilidade, você já sabe se virar. Olha o que o Abner e o Joabe fizeram. Eles ficaram lá, os 2 generais experientes, grandes guerreiros, olhando os jovens se matarem. O negócio foi tão grave que não sobreviveu nenhum. Os 24 morreram, um feriu o outro, todos morreram. As pessoas que deveriam promover a paz, que são os adultos, que são os experientes, que são os cabeça do exército, deveriam estar procurando caminhar direitinho. Eles estão gerando conflitos que vão repercutir muito lá na frente. Por causa desse episódio, nós vamos chegar no texto que eu li antes. Aí acontece uma outra coisa. Diz o texto que todas as pessoas que chegavam ali, Azael vai e segue Abner. Ele fica com raiva. Azael é rápido, é um guerreiro também, o irmão de Joabe. Só que o Abner, gente, o Abner é o general. O Abner passou a vida inteira lutando. Ele não é um menino que corre muito. Ele sabe o que está fazendo. Quando ele olhou que o Azael estava seguindo ele, falou assim: por que você está vindo atrás de mim? Olha, vai lutar com outro menino da sua idade. Como é que eu vou encarar o seu irmão de novo nos olhos? O homem está sendo honesto. Você vai morrer, não dá para você. Deixa eu contar para os irmãos. Eu quando tinha, acho que uns 9 anos de idade, por algum motivo eu briguei com meu irmão. Meu irmão é 1 ano e meio mais velho. Só que 1 ano e meio mais velho, com 9, 10 anos, faz uma diferença imensa. Meu irmão sempre foi mais forte que eu, muito mais. E aí eu fiquei com raiva dele. Meu tio está sentado olhando assim, eu querendo brigar. Aí ele falou assim para mim: Joãozinho, não vai não divide não, que não dá para você não. Por quê? Porque ele sabia, se você for, você vai apanhar. Então qual é o conselho? Outro diria assim: vai lá rapaz, vamos aí, quero ver.
quero ver quem é melhor. Não, meu tio falou assim: Joãozinho, não vai não. Não vai não, que não dá para você. Não divide não. A linguagem dele era assim: não divide não, que não dá para você. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Apaziguar, acalmar os ânimos. O que aconteceu agora? O Azael, ele corre atrás do do Abner. O Abner falou assim: eu não quero te ferir, filho, vai lutar com outro. O rapaz insistiu e ele teve que matá-lo. Agora, verso 23, como Azael se recusasse a afastar-se de Abner, ele desferiu um golpe com sua lança que perfurou o estômago e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente, ali mesmo, e todos os que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Deixa eu dizer uma coisa: quando um dos irmãos é ferido, todos os outros param. Agora o Azael está ferido, o exército de Davi inteiro parou. Quando alguém na igreja está mal, toda a igreja para. Se alguém é ferido, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, cuidar um do outro, para não ferir as pessoas. Quantas vezes a igreja é feita de famílias, você fere uma pessoa da família, vai todo mundo embora. Às vezes a gente não entende isso. Eu queria ter tanto fulano perto de mim, mas você machucou o outro, vai todo mundo embora. A gente não entende, não sabe lidar. Nós fomos chamados para ser promotores de paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Nós temos um Senhor que é o príncipe da paz, não é o príncipe da guerra. Embora muita gente goste de falar o tempo todo só de como ele vai pisar na cabeça de Satanás e como o capeta é ruim, a gente tem que falar do nosso Deus que cuida de nós, que é o Salvador. Amém? Quantas pessoas, irmãos, são feridas na caminhada, pessoas preciosas que podiam estar servindo a Deus e não estão mais, pais que perderam os filhos, deixaram de servir o Senhor, porque confusão na igreja, confusão, e não pode acontecer em lugar nenhum. Às vezes na família, as pessoas se reuniam antigamente, todo mundo no domingo, final de semana, macarronada na casa da avó, todo mundo vai. Aí chega um momento que as pessoas crescem, aí eles começam a ver diferença em todo mundo, se afastar. Acabou a união. E a gente deveria, como igreja, ser promotores de paz. Cuidar da nossa linguagem, de como é que nós falamos, como é que nós lidamos com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Todos paravam ali. Verso 24: então Joabe e Abisai perseguiram a Abner. Olha o resultado. O Joabe e o irmão dele queriam vingança. Azael morreu, nós queremos vingança. Verso 24: então Joabe e Abisai perseguiram a Abner. Ao final do dia chegaram à colina de Amá, que está ao leste da cidade de Giá, na entrada do deserto de Gibeon. E os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto do morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: continuarás com a tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às suas tropas que desistam de perseguir os seus próprios irmãos? Bateu a consciência no Abner. Gente, nós estamos lutando entre irmãos, um matando o outro. Nós estamos discutindo no meio da família que não era para discutir. Nós temos que cuidar um do outro. Às vezes alguém tem que levantar a voz e falar assim: vamos parar com isso, vamos parar. Tem alguém discutindo, não fica, vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos parar com a briga, gente, vamos parar com a discussão. O Abner, ele levantou a voz e falou: até quando vocês vão perseguir? Até quando a espada vai derramar sangue e trazer mais amargura? Mesmo que ele ganhasse aquela batalha, ia trazer amargura, dor. Era mais gente morta. Não importa quem ganha, irmãos. A briga, não, olha, eu gosto muito de, como eu dou palestras em vários locais, eu gosto muito de assistir filmes que eu tiro trechos para palestras. E um que eu trabalhei muito em palestras chama
O Último Samurai, um filme com Tom Cruise. Uma das cenas épicas do final do filme, eles estão na batalha e uma quantidade imensa de soldados mortos. O general, o comandante lá, que lutou ao lado do Tom Cruise, foi um dos últimos a morrer. Quando ele cai, o exército inimigo, o exército japonês, começa a se dobrar, tirar o chapéu em respeito àquele homem que caiu. E o ocidental, que estava lá, ajudando eles, não entendia muito aquela situação, e ele ficou pasmo com aquilo. Mas você olha em volta, todo mundo morto. Quem que ganhou a guerra? Ninguém. Só tem gente morta. Não importa o resultado final, quando você olhar no final, só vai poder contar os mortos. Que honra tem isso, que glória que tem? Nenhuma. É o que o Abner está dizendo. Até quando nós vamos ficar perseguindo uns aos outros? Até quando nós vamos gerar amargura? Até quando o irmão lutando contra outro irmão? Verso 27. Então Joabe exclamou em resposta: juro pelo Senhor, nome de Deus, Yahvé, que se não tivesse erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite até Arabá, o vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram a Manaim. Pronto, cessou a guerra. Por quê? Porque alguém levantou a voz e falou assim: não quero brigar mais. Não está certo isso. Pastor, mas eu estou a fulano que quer brigar. Meu irmão, promova a paz você, não brigue. Minha vozinha era sábia, filósofa. Ela dizia assim: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Só tem briga se os dois quiserem. Nós não podemos falar mal dos outros, irmão. Não podemos levantar a voz para falar de ninguém, para criticar ninguém, para brigar com ninguém. Não é esse o nosso papel. Então muitas vezes nós estamos vivendo essas lutas, esses problemas, e às vezes até dentro da nossa própria casa, dentro da família, lutando com quem a gente deveria proteger, com quem a gente deveria cuidar, machucando, ferindo pessoas que estão ao nosso lado, que um dia nós vamos precisar deles, porque sempre, pode guardar essa palavra, você sempre vai precisar de alguém. Ninguém vive sozinho, ninguém. Em todo o tempo nós estamos um cuidando do outro. Que coisa boa é quando você sente o cuidado, o amor das pessoas. Às vezes a gente não consegue entender isso. Quando nós lutamos e os problemas acontecem. Aí por conta disso tudo, Joabe pega lá para a guerra, pega o corpo do seu irmão e leva de volta para Hebrom para enterrá-lo. Aí a guerra vai continuar mais um tempo, até que o Abner vem a Davi, fala com Davi, Davi diz: olha, nós vamos fazer uma aliança, e despede Abner. Joabe vai atrás e o mata traiçoeiramente. Davi não concorda quando fica sabendo, ele diz: não caia esse sangue sobre mim, mas sobre a casa de Joabe de Zeruia. Lá nunca se aparte o fluxo, lá nunca deixe de ter lepra, lá nunca falte alguém que vá mendigar o pão, nunca falte espada. Ele lançou uma maldição sobre eles, porque ele entendia que o que o Abner fez, que o que o Joabe fez está errado. Davi queria a paz, ele queria ganhar a guerra, mas não a esse preço, não a esse custo. Meu querido e meu amado irmão, eu tenho poucas lições para aplicar nesse texto, mas elas são todas voltadas para a nossa reflexão, o que nós podemos fazer para melhorar nossos relacionamentos. Então a primeira coisa, quando alguém, mesmo que eu quero estar lá longe, levantar a bandeira branca e falar assim: quero falar com você, foi o que Abner fez. Davi, quero falar com você. Davi falou: vem aqui, fez um banquete para ele, não pôs veneno na comida não, comida boa, banquete para o Abner, o recebeu, o ouviu,
para saber o que ele tinha para dizer. Quando alguém levantar a mão, querendo promover paz com você, meu querido, não seja indiferente, não seja grosseiro, não vire as coisas dizendo assim, você nunca mais quer ouvir falar. Ouça a pessoa. Nós não somos obrigados a andar com ninguém. Perdoar não é você andar com a pessoa do lado. Perdoar é você ver e aquilo não te fazer mal mais, não pesar em você. Porque tem gente que pensa, não, perdoou, agora nós vamos andar tudo junto. Talvez não. Mas eu não quero ficar com raiva de ninguém. Sabe? Quando você deixa de perdoar, quem sofre é você. Você que fica preso. Eu não posso ir em tal lugar porque tem fulano lá. Se eu entrar, não, na mesma casa não cabe nós dois. Eu estou gordo, mas ainda cabe eu e mais alguém em outro lugar, ué. Entendeu? A gente não pode ser assim. Então, Davi acenou, quando Abner acenou com a paz, Davi falou, pode vir, vamos sentar à mesa, senta à mesa, vamos fazer um trato, fazemos um trato, despede em paz. Sabe, às vezes a gente só precisa sentar com a pessoa e orar com ela, acabou, orou, e agora? Não sei, agora você toca a sua vida para lá, eu vou tocar a minha para cá. Olha só que coisa linda, o Jacó está voltando da terra de Labão, ele estava lá com o sogro, está voltando para casa, ele sabe que o seu irmão quer lhe matar. Aí quando ele vai atravessar o val de Jaboque, ele faz uma oração a Deus. Deus toca em Jacó e muda a sorte dele, porque Esaú está vindo para matá-lo. Aí Deus muda o coração de Esaú no caminho. Quando Jacó encontra com Esaú, Esaú falou assim, vamos juntos. Ele falou, não, vai aí na frente, meu povo é grande, as crianças, os animais. Aí Esaú volta, o Jacó vai para o outro lado, mas não tem mais guerra, não tem mais mágoa, não tem mais rancor, a paz foi selada. Eles foram andar junto? Nunca mais vocês vão ver eles juntos na Bíblia, mas está em paz, entendeu? Não fica um querendo morder o outro. Segunda coisa, queridos, se nós quisermos viver uma vida em paz, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos. Todo esse momento aconteceu porque os generais de guerra, Abner e Joabe, não cuidaram dos seus soldados. Pelo contrário, estimularam a guerra entre os jovens. Por isso o Azael ficou enfurecido e foi atrás do Abner. Cuide da sua casa, cuide das pessoas que têm menos, talvez, cabeça que você. Às vezes a gente se julga assim tão esperto, tão inteligente, tão experiente, né? Nós olhamos para os outros dando tanta cabeçada, o que a gente faz? Deixa ele aprender. Não. As pessoas só aprendem caindo. Meu irmão, se ele não cair é melhor. Se ele não cair é muito melhor. Então, se você puder evitar a queda do outro, faça isso. Nós precisamos aprender, irmãos, a cuidar das pessoas que estão perto de nós, orientar da maneira correta. Tem gente que precisa de mais cuidado do que outros. Por exemplo, meus netinhos vão lá em casa, o Arthur e o Gabriel. O Arthur, eu sento ele no sofá e ele fica sentadinho assistindo televisão. O Gabriel tem que ficar que nem um louco correndo atrás dele, que ele sobe e desce a escada, ele quer. Se você não cuidar, uma hora ele vai se machucar. Ele é diferente, o ritmo dele é outro, eu não dou conta. Entendeu? Cada um tem um jeito. Se a gente não entender essa dinâmica, irmãos, em todos os lugares é assim, na empresa é assim, na casa é assim, na escola é assim. As pessoas são diferentes uma da outra, elas respondem de maneira diferente. Então entenda isso, aprenda a cuidar dos seus, respeitando também as características deles, o jeito de cada um. Tem gente que fala de uma maneira e outros falam de outra, né? É gostoso quando você passa de manhã e fala bom dia, a pessoa fala bom dia. Mas tem um pessoal que você fala bom dia. Não, já aconteceu isso? O povo mal educado. Mas é assim, é o jeito. Fala boa noite.
Vocês nunca viram isso, né? Todo dia, pastor, todo dia eu vejo. É assim, lá em casa é assim também, ué. Você fala bom dia, a pessoa fica... É assim. O que eu faço no outro dia? Bom dia. De novo. Outro dia minha filha fez um comentário assim, acho que foi, não lembro se foi no WhatsApp, alguma coisa, ela falou assim, isso aqui não foi meu pai que escreveu. Por quê? Ela falou assim, o senhor é formal em tudo. Eu vou falar com ela, mando uma mensagem para ela, falo, bom dia filha, graça e paz. Eu falei assim, foi meu pai que escreveu isso aí. Por quê? Porque o cara fala, oi, eu não sei falar oi, cara, é o meu jeito, eu vou falar com a criança e falo, tudo bem, rapaz? É melhor falar paz do que falar guerra, o que é isso, não é verdade? A gente cumprimenta cada um de um jeito, mas assim, você que vai notando as características das pessoas, respeite elas também. Tem igreja que você vai lá e fala, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz, outro, shalom, tem um lugar que é shalom, e Deus que o cara chega lá, oi, gente boa, pronto, acabou, resolveu. De qualquer maneira, cumprimentou, meu irmão, estou em paz, sossegado, não tem problema com isso, não é verdade? O Ebenezer lá do Hagai, ele só fala, gente boa, gente boa, está resolvido, bom demais. Então, cuide das pessoas que estão perto de você, cuide delas, promova a paz. Se alguém levantar a bandeira branca, receba, acolha a pessoa, não provoque a guerra com ninguém, não provoque. Quando alguém te forçar, que o Joabe veio tentar forçar o Davi, você deveria ter matado ele, Davi, Davi falou, não é, agora é tempo de paz. Cuidado com as pessoas que fazem as coisas pelas costas, com os traiçoeiros. O Joabe deixou Davi, e usando o nome de Davi, ele atraiu Abner, e feriu Abner de morte. Cuidado com pessoas falsas, meu irmão. Se o que a pessoa está falando, não pode falar na sua frente, cuidado com ela. Tinha umas pessoas, na igreja, sempre aparece assim em igreja também, o menino veio falar do outro para mim, eu falei, tudo bem, eu vou chamar ele aqui, nós vamos conversar. Não precisa não, eu falei, precisa. Se você vai falar dele... Tinha um irmão que serviu aqui, ficou com raiva de mim no final do culto, terminei o culto, terminei de pregar, ele veio falar comigo, falar mal dos outros. Falei, irmão, você vem falar mal da pessoa, nem vem falar comigo. Nossa, pastor, você não vai me ouvir? Não vou. Para falar mal dos outros, não vou te ouvir. Você não vai roubar a bênção da minha vida hoje não. Ela ficou chateada e foi embora da igreja. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Mas todo culto vem falar mal dos outros. Eu falei, não, senta aqui junto comigo, fala na frente dele. Qual o problema? Algumas pessoas não falam mais comigo, né? Porque ela vem falar, quando eu falo, então eu vou chamar, então não precisa chamar não. Fica infernizando a vida dos outros. E você que fofoca dos outros, você também está errado. Porque se a pessoa vier falar mal de outro perto de você, não ouça. Acabou. Fala assim, quando ele estiver perto a gente conversa. Ou pega assim o seu telefone na hora e fala assim, vamos mandar um zap para ele, vou falar para ele que você está falando aqui, e aí a gente já acerta isso na hora, tá bom? Você vai ver como a conversa acaba na hora. Davi ouviu o Joabe veio tentar infernizar a vida dele, e falou assim, não é tempo para isso não ouça fofoca, não alimente fofoca, isso só vai trazer destruição na sua vida, na vida dos outros também. Às vezes a gente não entende nada, sabe, irmãos? Outra coisa, quando você ver alguém ferido, caiu Azael, todos os irmãos pararam. Tem momentos, irmãos, que a gente não dá para andar para frente, não dá para caminhar mais. Você tem que parar e ajudar quem está sofrendo. Você sabe que uma das coisas lindas que eu tenho visto na igreja durante esses anos todos, é que eu sempre vejo os irmãos um apoiando o outro. Quando alguém está sofrendo, tem alguém pronto para amparar. Sempre tem alguém que está querendo orar por você, sempre. O pastor Nelson acabou de falar aqui, quando pegou a caixinha de oração, e falou assim, olha, nós ficamos muito felizes ao ver o resultado do projeto lá de 50 anos do Toninho e da Miriam, porque nós temos orado por isso, e nos alegramos ao ver dar certo. Sempre tem alguém pronto para interceder por você, irmãos.
Sei disso, que tantas pessoas que oram por mim. Tem alguns que todo dia mandam lá um zap assim: estou orando por você, 3 horas da manhã, irmão, nessa hora. Eu estou acordado porque eu tenho que estudar, trabalhar, né? Mas o seu cara está lá, estou orando aqui. Falei, legal, é isso mesmo, irmãos, a gente precisa de pessoas que se importem. Aquele povo, aquele exército todo parou, não é só o desânimo, é porque tem alguém que eu amo que caiu aqui. A igreja não pode se tornar indiferente à dor dos seus irmãos, dos seus membros. A família não pode ser indiferente. Quando tiver alguém sofrendo na sua casa, não adianta a gente orar pelos de fora, irmãos, e deixar os de casa arrebentados. Acolher todo mundo fora, e em casa você não cuida dos seus. Então a gente tem que cuidar primeiro dos de casa. A Bíblia diz, primeiro da família da fé, cuida da sua casa primeiro. Então quando tiver alguém caído, querido, para lá para saber por que está lá. Em vez de falar mal, de criticar por que o cara caiu, o que está acontecendo, que é o que eu falei no início, estão descendo a linha na internet nas pessoas. Procure saber o que acontece com a pessoa antes de você falar dela. Amém? Simples assim. E por último, quando for necessário, dê um grito assim: ó, vamos parar com essa briga. Foi o que o Abner fez. Até quando você vai continuar com a espada em punho, derramando sangue dos seus irmãos e tornando a nossa vida mais amarga, trazendo mais amargura para nós? É nosso papel, sabe, queridos, promover a paz. É nosso papel levantar nossa voz e dizer: vamos parar com essa confusão, vamos parar com essa bagunça, vamos parar com a briga. Eu e você, nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, amém? A igreja do Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade. Agora, nós não fomos levantados para brigar com ninguém, irmãos. Nós podemos nos dizer, até intitular como guerreiros de oração. Não fomos chamados para ficar com um pedaço de pau na mão para bater em ninguém, para brigar com ninguém. Não é esse o papel, nunca foi. Nós precisamos, se for possível, como diz as Escrituras, ter paz com todos os homens, amém? Se possível, tenha paz com todos. Pastor, mas o senhor não sabe como pesa lá em casa. Irmão, eu também tenho casa e também tenho família, e a minha família é igual à sua, é feita de gente, de carne e osso. Todo lugar que tem alguém que respira tem problema, gente, todo lugar. E nós vamos decidir o que nós queremos para a nossa casa, para a nossa família. Eu decidi que tudo que estiver ao meu alcance para trazer paz, eu farei. Tudo. Aí alguém um dia vai me falar assim: mas você é bobo. Não tem problema ser bobo. Eu quero ter as pessoas que eu amo perto de mim, todas elas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje é ceia, irmãos, olha que coisa bonita. Mesa está pronta, nós vamos participar da ceia. E nós fomos chamados para promover a paz, ser promotores de paz. Tem muita guerra já, gente, muita guerra, muita luta por aí. Tem muita gente gritando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Pedro. E eu quero dizer o que Paulo disse: eu sou de Jesus, porque o único que morreu por mim foi Jesus Cristo. As pessoas ficam brigando todo dia lá: você é arminiano ou calvinista? Eu falei: eu sou de Cristo, rapaz, desse ser bobo. Você não entende nem o que é salvação, quer me falar de arminianismo e calvinismo? Você é manézão, rapaz, uns caras bobos, rapaz, toda a vida. Nós precisamos falar do nosso Senhor, irmãos. Nós precisamos ter nosso coração em paz, a nossa vida derramada aos pés de Jesus, amém? Quero te desafiar a pensar uma área da sua vida que está em guerra. Às vezes é só, você está lutando com a vida financeira, está lutando com a família, está lutando com o filho, está lutando com o cônjuge, alguma coisa não vai bem com o vizinho. Vamos orar hoje para que haja paz nessa área. Estou lutando com a saúde, pastor, o senhor não sabe, faz todos os exames e não resolve. Há de ter paz na sua vida hoje também nessa área. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós queremos colocar diante do Senhor nossa vida. Pai, nós somos chamados para ser promotores de paz, Senhor.
para vivermos uma vida abençoadora, Senhor, aonde estivermos, que a presença do Senhor Jesus Cristo seja nas nossas vidas, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo nos direcione, que o Espírito do Senhor venha sobre nós, Pai, dia após dia, nos levando a viver uma vida abençoada e abençoadora, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, abençoa a vida da minha família, Senhor, de cada família aqui representada, Senhor, da família do povo de Deus. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas, abençoa os ministérios espalhados por aí, Senhor, na vida daqueles que sofrem nesse momento, Pai, e que haja paz em cada lar, em cada família, Senhor, em cada coração, porque Jesus é o príncipe da paz, é aquele que nos dá a paz que ninguém pode tirar, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Estamos bem certos, ó Deus, que nós teremos paz na nossa vida financeira, nós teremos paz na nossa saúde, Senhor, nós teremos paz nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos familiares, Senhor. Haverá paz, Senhor, no nosso trabalho, haverá paz na nossa cidade, na nossa nação, Pai. Hoje foi dia de manifestações, Senhor, mas que haja paz, que a paz seja selada sobre esse país, sobre essa nação, Pai. Nós oramos no nome poderoso, santo, maravilhoso de Jesus, o teu Filho amado, certos, a Deus, de que a tua bênção nos acompanha todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Pai, nós oramos no nome de Jesus, amém, querido? Pode sentar, pastor Nelson, vamos ministrar a ceia. Aleluia. Não, é o outro. Acho que não. Glória a Deus. A paz, glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor. Respira fundo assim, ó. Coisa boa estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então você não vai comer só o pão e beber o vinho sem entendimento. Amém? Então o pão é o corpo de Cristo, e o suco da uva que hoje, que nós usamos para simbolizar, é o sangue de Jesus. Amém? Então, é Ele. Nós estamos diante do príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais se aproximamos do Senhor, mais desfrutamos da paz que Ele tem para nos oferecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, porque estamos sentados com o Senhor e contemplando, Senhor, as tuas maravilhas, o teu feito, trazendo à nossa memória, Senhor, o teu feito na cruz, Senhor. O Senhor se entregou pelas nossas vidas, Pai. O Senhor morreu, o Senhor crucificou, passou por muitas humilhações, Senhor, para poder concluir uma obra estabelecida pelo Pai. E o Senhor fez com excelência, Senhor.